Vamos falar agora de educação. A professora Hilda Mara Araújo, da Universidade Federal do Piauí, é uma das vencedoras do Prêmio de Educação concedido pela Fundação Carlos Chagas. Ela concorreu com 91 inscritos de todo o país e foi uma das 3 finalistas com um projeto desenvolvido em 2 escolas da zona rural de Teresina. Vamos conversar com a professora para saber mais detalhes desse projeto. Boa noite, professora. Parabéns pelo prêmio da Fundação Carlos Chagas. Eu queria que a senhora contasse para os nossos telespectadores exatamente como é que esse projeto é desenvolvido. Que tipo de trabalho foi realizado com as crianças da zona rural de Teresina? Boa noite, Cláudia. Boa noite, telespectadores do Jornal Cidade Verde. Na verdade, Cláudia, esse projeto ele surge quando uma professora que atuava na época na Escola Santa Teresa, na zona rural de Teresina, se defronta com uma sala de aula com crianças que já tinham 8, 9, 10, 11 anos de idade, mas elas não sabiam ler e escrever. Eram crianças assim, deixadas um pouco ao lado, atravessadas pelo preconceito exatamente por não saber, não é ler e escrever. E a professora Francisca Nascimento nos procura na Universidade Federal, a mim, a professora Maria Lemos, e junto com o grupo que nós atuamos na universidade, que é o PET Pedagogia, o Programa de Educação Tutorial PET Pedagogia, nós nos reunimos e desenvolvemos esse projeto, que teve a duração de 2 anos, e o projeto ele vai tratar exatamente disso, de cuidar dessas crianças, de desenvolver estratégias de leitura e de escrita que tentasse, a superação desse analfabetismo, porque a gente considera que em pleno século XXI, a Constituição do país assegura, o direito à educação a todos, inclusive a todas as crianças, independente de raça, de cor, de onde esteja, e a gente se depara ainda em nosso estado com a situação dessa natureza. Professora, e como foi que vocês conseguiram reverter esse quadro? Qual foi a estratégia utilizada com essas crianças? Olha, sobretudo estratégias que levaram as crianças à participação do seu próprio processo de aprendizagem da leitura e da escrita. Por exemplo, atividades que os petianos, esses jovens que estão ainda no curso de pedagogia, desenvolviam com elas. Por exemplo, nós até retratamos no nosso projeto uma atividade interessante que se tratava do estudo do gênero receita. Então, eles desenvolviam uma receita de uma salada de frutas, levavam os ingredientes, as crianças, inclusive, ajudavam com os ingredientes do próprio quintal da casa delas, e aí aquela atividade começava a ser desenvolvida. De um lado, as frutas e os nomes das frutas eram lidas, eram repetidas, eram escritas no quadro, as próprias crianças escreviam, os petianos, que são esses jovens, do curso de pedagogia que acompanhavam as crianças nessa atividade, desenvolviam nesse momento atividades de leitura, de escrita, de repetição, de ditado, enfim. Todas as atividades que eram desenvolvidas tinham essa intenção de tornar a atividade, além de prazerosa, participativa para essas crianças. Quando, por exemplo, numa atividade para desenvolver o anúncio da venda de uma casa, elas partiam da própria realidade delas, elas descreviam que casa viriam a querer vender, não é? Mas aí acontecia uma coisa interessante, elas vivem numa situação que é de extrema vulnerabilidade, que não é apenas relacionada à educação, mas é também em relação às dificuldades sociais. Ok, então, professora. É porque nosso tempo está estourando, a gente vai depois conversar mais com a senhora, desenvolver mais esse projeto. Nossos parabéns pelo projeto desenvolvido, pelo prêmio que a senhora recebe amanhã da Fundação Carlos Chagas. Obrigada.